Esse vídeo é para você que está se preparando para a segunda fase do exame de ordem em Direito Tributário. Eu sou o Fernando Prigol, professor de Direito Tributário há mais de 5 anos. Já tive a oportunidade de resolver todas as provas de segunda fase de exame de ordem em Direito Tributário e com elas eu pude traçar alguns pontos em comum entre as provas e também criar um método para que você não erre a peça, que é o maior medo de um candidato aqui no momento da segunda fase da OAB. Aqui ao meu lado eu destaco as 10 possibilidades que a FGV pode te apresentar na hora da prova na segunda fase de Direito Tributário. Do 1 ao 6 nós temos petições iniciais, pura e simplesmente. Então com elas nós já temos um norte muito bem definido. Depois, nós temos uma situação em que já existe uma execução fiscal e a partir dela nós abrimos 4 caminhos. Lembrando que o embargos à execução e a exceção de pré-executividade devem ser os caminhos escolhidos pela FGV se te apresentar no enunciado uma execução fiscal. Se ela te apresentar uma sentença, você precisa ver se é o caso de uma apelação, o que provavelmente é. Se é um acórdão, você precisa analisar se você vai fazer um recurso especial ao STJ para enfrentamento de uma lei ou um recurso extraordinário ao STF para o enfrentamento de uma norma constitucional. E se a FGV te apresentar uma decisão interlocutória, aí, claro, você precisa pensar no agravo de instrumento que está lá disposto no artigo 1015 do CPC. Então essas são as possibilidades que você terá à sua disposição na hora da prova e como então que vamos identificar qual será aquela que precisamos utilizar para conseguir a aprovação. Historicamente, nós sabemos que o que mais apareceu foi o mandado de segurança, que apareceu em 1 a cada 5 provas, não nessa ordem, mas a estatística nos diz 20% das provas. Depois temos o agravo e também a apelação em 17% das provas e assim sucessivamente. Vamos então à metodologia para não errar a peça. Para cada uma daquelas 10 opções, eu vou te passar de 1 a 5 insights que você vai deixar anotado do lado e depois você vai poder colocar em xeque olhando todas as provas passadas. Assim você vai perceber que é praticamente impossível você errar a peça. Vamos lá. A primeira peça que nós temos aqui é uma ação declaratória, uma petição inicial. Aqui você precisa sempre observar se é o caso de pedir alguma tutela, tá? A tutela ela pode estar presente em qualquer uma das peças, mas a FGV vai deixar claro isso para você, tá? Na ação declaratória, você só tem um problema futuro. Ainda não ocorreu o lançamento do tributo. Então vai precisar estar muito bem definido no enunciado que não houve lançamento desse tributo. Essa é uma ação declaratória. A segunda ação é a de repetição de indébito ou de restituição, que nesse caso você só tem um problema passado. Então na declaratória só tem um problema futuro, na restituição só um problema passado. Pode aparecer também uma ação de declaratória cumulada com a restituição. Você tem um problema que você pagou algo indevidamente, mas esse problema pode continuar, então você precisa acumular as duas ações. Na ação anulatória, você já teve o lançamento, mas ainda isso não ficou para o passado. Você tem um problema presente. Existe também aqui o caso da ação anulatória de decisão administrativa que denegou o pedido de restituição. O nome assusta, mas por uma leitura atenta você percebe que nada mais é do que um pedido de restituição administrativo e uma decisão ali que negou aquela restituição e por isso você precisa buscar o judiciário. Nunca se esqueçam, se for o caso dessa ação, de citar o artigo 169 aqui e a FGV vai te dar também a dica da prescrição em 2 anos no meio do enunciado. Ela vai te dizer de uma forma muito clara que é essa peça que ela quer. O mandado de segurança, por sua vez, ele pode ser o preventivo ou o repressivo. Então vejam aqui no quadrinho que o preventivo ele é mais ou menos uma ação declaratória, você só tem um problema futuro. Já o repressivo, ele é mais ou menos uma ação anulatória, porque você só tem um problema presente. Então, no mandado de segurança, você pode ficar em dúvida no primeiro momento se você deve partir para uma dessas ações ordinárias, assim, ou se você deve partir para o mandado de segurança. E quais são as dicas que a FGV vai te dar para você saber efetivamente se é caso de mandado de segurança ou não? Essas 4 dicas que eu coloco aqui do lado, elas vão ter que aparecer
impreterivelmente dentro do teu enunciado, e nós veremos ali na sequência alguns casos, alguns exemplos de prova que deixará muito claro se é mandado de segurança ou se você vai usar uma ação anulatória, por exemplo. Se já existe a execução fiscal, então, mais uma vez, você tem aqueles 4 caminhos possíveis, mas lembrando que a FGV ela deve ficar entre o primeiro e o segundo, que é o embargos à execução ou a exceção de pré-executividade. Aí nós teremos também o caso da sentença, que cabe à apelação, o acórdão, que também nós temos o prazo de 15 dias aqui, que daí vai ser o recurso especial ou o extraordinário, e o agravo de instrumento, que mais uma vez estará entre uma daquelas situações do 1015 do CPC. Lembrando que lá em 2015, esse rol do 1015, ele era taxativo, ou seja, só poderia interpor o recurso de agravo diante de uma dessas situações. Posteriormente, esse rol ele foi sendo, tinha uma taxatividade mitigada, ou seja, existiam outras situações que não estariam ali previstas, mas que você poderia interpor o agravo de instrumento. Eu não acho que a FGV ela vai ser tão ousada a ponto de trabalhar com esse rol. Ela vai exigir o agravo de instrumento literalmente dentro de uma das situações que estão dispostas no 1015. E eu chutaria aqui que ela poderia usar ou a do inciso 1º, tá? Ou a do inciso 10 também, que está ali bem ligado com a questão, né, dentro dos processos que tratam da matéria tributária. Agora que você já tem todas essas anotações ali do lado, vamos ver alguns exemplos de prova. Lembrando aqui que a FGV ela sempre começa os enunciados de uma forma muito complicada, muito complexa para te assustar, mas você vai respirar fundo, vai continuar a leitura e lá no final você vai ver que na cereja do bolo ela vai te dar exatamente aquilo que você buscava a resposta enquanto você lia o enunciado. Veja aqui que nessa prova de 30 de abril de 2023 tínhamos o João, que era residente no município Alfa, no interior do estado beta. Ele aderiu a um programa de incentivo à demissão voluntária na empresa em que trabalhava. No momento da rescisão, além do valor que receberia pela adesão ao PDV, foi apurado que também lhe era devido o programa de férias proporcionais e o respectivo adicional. Vejam que aqui você já entraria em desespero, porque você está falando, poxa, PDV, férias proporcionais, eu não estou entendendo o que ele está falando. Mas se você seguir a leitura calma, lá no final você vai ver que a FGV vai te dar a resposta. Porque se você pular tudo isso e ir só para a parte em negrito, você vai perceber, diante desse cenário, como advogado constituído por João, redija a medida judicial adequada, ok? Então estamos numa medida judicial, para condenar o ente federado competente a restituir. Aqui você já sabe, ele pagou algo indevidamente. Restituir como? Em espécie. Lembra daquelas 4 dicas do mandado de segurança? Ele está falando, você não pode usar o mandado de segurança, porque o mandado de segurança não admite em espécie, tem que ser por compensação. Então aqui ele já está te falando em uma das ações. Qual que é aquela ação que você restitui um dinheiro e não pode ser mandado de segurança? É a repetição do indébito. Se a gente passar aqui para o gabarito, você vai perceber aqui que o cabimento era ação de repetição de indébito. Ou seja, é muito fácil você identificar. Mesmo não lendo o enunciado, mesmo passando lá para o final, a gente já sabe a resposta. Aqui nessa prova também, em 2019, começava uma leitura bastante complicada, mas ali na metade você percebe que o débito aqui em questão ele foi inscrito em dívida ativa e a execução fiscal foi distribuída. Então aqui você tem a execução fiscal, portanto você abre aqueles 4 caminhos. Se já tem uma execução fiscal, você tem 4 caminhos, 2 que são muito prováveis, tá? Devidamente citado, após nomeação do bens pela executada, formalizou-se a penhora em valor suficiente para garantir a execução. Essa é a dica também que a FGV vai te dar quando ela quer o embargos. Por quê? Porque na exceção de pré-executividade, que seria o segundo caminho, você não precisa garantir a execução. No embargos, você precisa garantir a execução. Então, se ela quer embargos, ela vai falar que a execução está garantida. E aqui ele fala, após 10 dias da intimação da penhora, ou seja, dentro do prazo ainda para embargos, a sociedade empresária procura você. E daí você precisava adotar a medida judicial para afastar a cobrança. Então veja, falou que tem execução fiscal, falou que foi garantida a execução e falou que está dentro do prazo do embargo da execução. Então, claro, não tem outra saída senão o próprio embargo da execução aqui que nós temos, certo? Aqui um trecho do gabarito. Outra prova aqui da FGV. Olha só, vamos lá para o final. Redija a peça prático-profissional adequada para tutelar o interesse no bojo do mesmo processo, ciente de que decorreram 10 dias. Então você vê,
aqui que você vai tomar uma medida dentro de um processo que já existe, certo? Quanto tempo passou? 10 dias. Prazo de recurso de apelação, recurso extraordinário, 15. E aqui ele fala no final, desde a publicação do quê? Da sentença. Da sentença cabe o quê? Apelação. Só na última linha você já sabia. Só que você começando pelo início da peça, você ia entrar em desespero. Porque vai falar de licença-prêmio convertida em pecúnia, vai falar do imposto de renda da pessoa física, de um servidor público da administração do Estado X. Mas não entre em desespero. Siga até o final, que a FGV vai te dar a resposta. Então aqui você tinha efetivamente uma apelação. E aqui para terminar também uma prova um pouco mais antiga, de 2017, falava: redija a medida judicial adequada para reaver em pecúnia. Estamos falando de uma restituição, de uma repetição e que não pode ser por meio de compensação. O que ele quer? Uma ação de repetição de indébito. Então vocês perceberam que a FGV vai tentar complicar a sua vida no começo, mas aos poucos vai ficar muito claro e lá no final ela vai te dar de mão beijada aquilo que você buscava, que é efetivamente saber qual que é a peça que eu tenho que fazer aqui para acertar. E lembrando, aqui eu vou colocar novamente o gabarito daquela primeira prova, vocês podem pausar e observar que em cada detalhe da peça que você precisa praticar, você consegue angariar ali 01, 02, 04, 03, né, com endereçamento, valor da causa, data, local e advogado, lembrando que você não vai identificar a peça. Então, aqui deem um zoom nisso e prestem atenção nesse gabarito. Ok, pessoal? As súmulas para resolver as questões, que sempre tem questão com súmula, estarão aqui na descrição do vídeo. Eu agradeço a atenção de todos vocês, um forte abraço e até a próxima. Se não der certo essa metodologia, podem me cobrar depois, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir acertar utilizando essas palavras-chave, tá bom? Um abraço mais uma vez e até a próxima.